É feliz quem a Deus se confia. Vamos, com a ajuda somente da flauta, por favor, cantar bem suave, um pouquinho mais longe do microfone, esse refrão do Salmo para fazermos a nossa introdução à homilia. Somente a flauta, por favor. Feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Vocês juntos. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Que lindo escutar a Assembleia cantando, né? Pois bem, meus irmãos, com este refrão do Salmo, que é como um fio de ouro que reúne os textos bíblicos, né, num único nicho, nós aqui então somos convidados a nos perguntarmos, casais, jovens com Cristo, povo de Deus, visitantes, em que ou em quem você tem colocado a sua confiança no exato momento da sua vida? Aqui provavelmente tem pessoas no melhor momento da vida, devem ter pessoas mais ou menos no sentido maior ou melhor ou pior da vida, devem ter pessoas em momentos piores da vida, enfim, pessoas vivendo o específico de cada momento da vida, alegria ou sofrimento, ou às vezes até no meio do caminho, né? Aquele tal do morno, né? Aquela pessoa que você pergunta, e aí, Marcelo, como é que está a vida, tudo bem? Ah, tá mais ou menos, né? A vida anda meia sem sabor, e o pior é que eu nem sei porquê. Então acho tão interessante, o ser humano é tão criativo, né, na sua forma de lidar com o modo de existir no mundo. Num mundo onde cada vez mais as pessoas são pura exterioridade, ou uma cultura do exteriorismo, diga-se de passagem, o sacramento da rede social, né? Muita gente que é filtro o tempo inteiro, né? Muita gente que a vida parece um resumo bonito, né? Aparentemente bonito de rede social, mas que dentro, debaixo desse verniz, né? Desses filtros variados, diversos, inclusive no carnaval devem ter filtros próprios, tem pessoas desmoronando-se, tem pessoas em penduras, né? Ou seja, à beira dos precipícios da vida. E às vezes não sabe nem por que está andando na beira da morte. Então, é feliz quem a Deus se confia. E por isso eu começo com essa pergunta. Hoje, nesse exato do momento da sua vida, onde você tem percebido que anda a sua vida? Onde está pautada, apoiada, sustentada? Aí o restante você já conclui, está dito na palavra de Deus. Olha para vocês verem, meus irmãos, a primeira leitura e o Salmo parece um texto só. A primeira leitura, né, do livro do profeta Jeremias, e o primeiro Salmo do livro dos Salmos, né, o Salmo de número 1, feliz todo aquele que não anda, né, conforme o conselho dos perversos, eis que ele é semelhante a uma árvore à beira das torrentes, né, ela frutifica, floresce o ano inteiro, mas bem outra é a sorte dos perversos, né, e são iguais à palha seca, né, que espalhadas e dispersadas ao vento, né, desaparecem. E assim o Salmo conclui o diálogo da primeira leitura. E a primeira leitura fala exatamente, né, do ser humano, o maldito ser humano, a pessoa humana que confia no ser humano, que consiste a sua força na carne. Vamos entender isso um pouquinho para a gente não sair daqui fazendo apologia aquele tipo de fala de alguns, que lógico, nessa Assembleia espero que não tenha ninguém que faz coro a isso. Quanto mais convivo com o ser humano, mais prefiro
Fala a verdade, vocês já escutaram isso, gente. Os animais. É o tipo de pessoa que ao invés de ter filho tem cachorro, substitutivo. Às vezes o tipo de pessoa que coloca os animais num centro tão central que inclusive perde até a liberdade e a autonomia de viver. Não sou contra ter animais de estimação, pelo contrário, se eu não fosse padre, provavelmente eu teria um cachorrinho lá na minha vida pessoal, mas como padre muda muito de comunidade, não dá pra gente ficar tendo um cachorrinho e mudando de comunidade com ele, até porque numa comunidade nem todo mundo gosta de ter animais de estimação, inclusive há quem prefira quanto mais livres, melhores. Como lá na minha terra em Manhuaçu, quando eu saí para o seminário, na década de 90, era chique na roça, era uma vaidade absurda ter canarinho preso na gaiola. Aí na década de 90 veio a lei mais enrijecida e uma conscientização. Hoje os canários cantam como orquestra ao redor das casas da gente. E ninguém tem mais canários presos. Então, nesse sentido, eles livres se multiplicaram muito mais, as varandas têm ninhos, ninhadas de canários, e às vezes quando eu ligo de lá da roça, pai Marcelo, onde é que o senhor está? Que lindo esses cantos de canarinhos, de passarinho cantando ao fundo, aí que eu notei que eles embelezam tanto que até num telefonema as pessoas do lado de cá escutam. Então não, né? Quanto mais livres, melhores. Mas para dizer que, neste caso aqui, o que a leitura, a palavra de Deus está nos ajudando a pensar é onde está a sua confiança primeira ou derradeira da vida. E é isso que o texto bíblico está dizendo. Infeliz, maldito, maldito é isso. Infeliz, quem coloca numa coisa, e aí pode entender coisas, objetos, coisas materiais, enfim, animais, seres humanos, no próximo, no ser humano, nas coisas materiais, a sua confiança primeira ou derradeira da vida. Coitado, infeliz, maldito. Por quê? Porque o ser humano, as coisas são perecíveis. Olha que bonito isso. Por isso, sim, o ser humano é digno de confiança, até que ele prove o contrário. Esse negócio do provérbio mineiro, que mineiro confia com o pé atrás. Isso é coisa, se é que mineiro é assim mesmo, eu sempre tenho minhas dúvidas saindo do estado, mas muitos falam, né, que nós somos um povo desconfiado, e até tem que explique porque tem montanha, porque não vê do lado de lá, porque não vê longe, e aí a gente fica sempre desconfiando do que tem depois. O independente se esses sistemas de crenças existem, a verdade é que o cristão deve ser uma pessoa de confiança, deve confiar, deve dar e receber confiança, com prudência e sabedoria, e até que prove o contrário. Então sim, devamos confiar no ser humano, mas essa confiança da palavra aqui, que é a mesma palavra, ela está num contexto que diz algo totalmente diferente disso, e quer dizer assim, maldito o homem que confia, que coloca a sua vida numa coisa material. Até mesmo nos padrões de belezas ditatoriais, né? Há mulheres e homens na contemporaneidade que o Deus dele é a aparência, e vive tão ditado por isso, e a pandemia veio, né, desmoronando tantas pessoas que colocavam a sua vida nas coisas, nos tratamentos, na estética sem ética, né, que é a ditadura da beleza, e de repente vinha o tal vírus, e quando via a pessoa desmoronada, fisicamente outro ser humano, virava quase como que uma espécie de um monstro desfigurado. Você imagina uma pessoa que confia na aparência, se ficar doente, o que sobra? O que fica? Imagina uma pessoa que coloca a sua confiança numa função de poder, num CEO da vida, numa empresa, ou até numa função religiosa, para mexer conosco bem dentro de casa, assim, na família, né? Um padre, um leigo, uma freira, que coloca a sua razão última de ser na função que exerce. Maldito, porque as funções todas um dia caem. As funções, elas podem ser muito boas para ajudar a vida a funcionar, por isso é função, mas elas podem ser também uma gaiola de ouro de escravidão. Por isso, meus irmãos, aqui devem ter alguns CEOs, devem ter alguns chefes de departamentos, né? Eu gosto sempre de imaginar, quando eu vejo igreja cheia assim, que tem de todos os tipos de pessoas, pessoas mais humildes, né? Quem trabalha na rua, né? Domésticas, enfim, funções das mais humildes, das mais difíceis, complexas, difíceis não, porque qualquer uma dessas humildes também são difíceis, mas complexas na sociedade. E que tenha pessoas que possam inclusive ter dificuldade, por exemplo, de aposentar, porque colou tantos anos na função, que quando chega a hora de aposentar, ela não sabe ser sem a função,
Que tradução belíssima do evangelho de hoje, né? Coitado, infeliz do homem ou da mulher que está há tantos anos numa função que tem medo de aposentar e a vida desmoronar. Isso dá até uma poesia ou uma crônica, né? A vida desmoronar, tem medo de aposentar e a vida desmoronar. Eu falo assim, o meu sonho de consumo seria, se eu fosse um civil leigo, quando chegasse o tempo da aposentadoria, eu fazer novos projetos que eu nunca pude viver por trabalhar tanto em uma função, um emprego, por criar a família. E vocês sabem que padre morre sem aposentar, né? Do ponto de vista, a gente está aqui, ó, o padre José Gesso, com 93 anos, trabalha todo dia aqui no santuário, atendendo as pessoas. E até as funções a gente vai até os 75 anos. É muito tempo para a gente parar de ter função e depois seguir nos outros trabalhos. Porque eu penso que uma vida aposentada aos 50 e poucos, 60 e poucos, dependendo da função, é uma vida de oportunidades para a pessoa se reinventar, para a pessoa se redescobrir no que ela ainda não alcançou, por aquilo que ela teve que renunciar e sacrificar por causa da família, dos filhos, né? Olha que horizonte bonito para um aposentado bem resolvido, em que não se ilude com a função, em que ele sabe que ele é anterior e vai ser depois da função chegar e partir. Então, meus irmãos, infeliz, maldito, quando nós confiamos nas coisas perecíveis, aquilo que só tem um que é digno de toda confiança, e que não é nem olhando para o padre, para o bispo ou para o papa, viu? Então presta atenção, em tempos de ídolos, inclusive alguns religiosos andam em alta, né? Eu pelo menos nunca aceitei os lugares de tronos que gostam de colocar, nossa padre Marcelo, sem você que a Boa Viagem não funciona, você não pode deixar de ser pároco. Funciona, e não pode ter pior atestado de incompetência para um líder de escutar de um fiel do tipo, se você deixar aqui, a igreja da Boa Viagem não vai funcionar. Eu criei um processo sigiloso, que agora eu até confesso aqui para vocês, quando o padre José Júnior foi chegando aqui, né, a intenção minha, eu sou chefe dele como provincial que coordena o grupo de sacramentinos, e aí é uma função que inclusive tem prazo de validade, junho de 2026, o padre Marcelo não será mais provincial, um coordenador da congregação no Brasil, Argentina e Chile. E olha que eu adoro esse trabalho, viu? Quanta diversidade, experiência cultural eu descubro nesses 3 países. E aí, quando fui preparando o processo, eu me construí de uma forma que alguns leigos fossem desacostumando-se de olhar para mim na função. E o padre José Júnior crescendo na função. Inclusive alguns me chamavam de responsável, que eu tinha abandonado a paróquia e tudo mais. Era a única forma que eu encontrei de fazer com que as pessoas não me colocassem num pedestal e entendessem que a comunidade é maior do que qualquer pároco. E uma comunidade de fé anterior a uma função de pároco e segue depois dele, né? E aí foi chegando o momento, né? O padre José Júnior virou pároco, reitor solidário, pároco solidário, e ele assumiu em março do ano passado a função. Eu brinco que eu aposentei, né? Que na verdade eu deixei a função de pároco para ficar exclusivamente como provincial. E quando estou em Belo Horizonte, posso ter a graça de estar com vocês. E ali então essa experiência de desapego. Foi fácil, padre Marcelo, deixar depois de 12 anos a função? Não. E aqui eu já digo também para quem tem medo de deixar as funções, não vai ser fácil, mas é possível e é uma experiência libertadora, porque toda função tem um bônus, mas tem ônus. E se a gente não se cuida na saúde mental, psíquica e espiritual, chega um tempo que a gente pode se confundir, já não sabe mais ser sem. Então confie em Deus, nos seus dons, nos outros campos da sua vida que você ainda não explorou, nas possibilidades de reinventar-se, porque ali é que Deus vai habitar. Então, meus irmãos, a primeira leitura e o Salmo nos ajuda exatamente a pensarmos onde nós temos colocado a nossa confiança. Nas funções, nas coisas materiais, inclua aí a ditadura da beleza, né? A estética a beleza sem ética, e inclui também a carne, que aqui o texto fala, né, que confia na carne para dizer no outro ser humano. E aqui o confiar é diferente daquele primeiro confiar que eu falava, né, da confiança que temos que ter nas pessoas, ou seja, quem coloca também noutra pessoa
e carne aqui pode pôr os animaizinhos de estimação, a sua vida. Coitado da mãe e do pai, isso é mais comum com a mãe, né? Que coloca nos filhos seu único projeto de vida. Filho saudável tem que crescer, sim, tem jovens, JC, tem que crescer, né? Filho saudável tem que ter profissão, sair de casa e a maioria, inclusive, casar, ter projetos. Quando isso acontece para uma mãe que só sabe exclusivamente ser mãe, infeliz dessa mãe, a vida desmorona. Percebe então o maldito ser humano que confia na carne, ou seja, que coloca nos seres de passagem a sua confiança primeira ou derradeira. E aqui Jesus vai nos ensinando então no Evangelho, meus irmãos, a cultivarmos a felicidade. Onde está a nossa felicidade verdadeira? Onde está de fato aquilo que nos mantém de pé na vida? Que se nós não acreditarmos nessa proposta que Jesus faz de felicitações, nós caímos no outro antagonismo do Evangelho, as maldições, os infelizes, os ai de vós. Então, meus irmãos, que Deus de fato nos abençoe, nos ilumine, nos dê sabedoria, para que no domingo como este, o sexto domingo tempo comum, estamos aí já, né, chegando às portas de um carnaval, uma festa maravilhosa, cheia de alegria, né? Tem muita coisa linda no carnaval, mas também tem muito excesso, né? Tem muita gente que vai confiar literalmente na carne, né? Como se o mundo terminasse num copo de cerveja, ou essas bebidas de modas de carnaval, ou então, né, numa festa e que não tivesse mais nada depois disso. Daí aquelas notícias trágicas, né, de algumas violências, até mortes, de excessos disso e daquilo outro, de overdose de bebida, de droga. Ou seja, o carnaval é uma festa de alegria da nossa cultura, uma festa da carne, no sentido de a origem do carnaval, e é bom a gente lembrar isso também, para que a gente não seja hipócrita, no sentido de criticar o carnaval pelo carnaval, mas a ideia do carnaval nasce no meio religioso, da cultura religiosa, ou seja, vamos entrar em 40 dias de jejum, sacrifícios, vamos então celebrar, fazer uma festa, né? Vamos nos reunir, vamos nos alegrar, festa do carnaval, a festa da carne, aí cai facinho o churrasco, né? O mineiro brasileiro adora esse tipo de festa, e ali se despede para se entrar num tempo. Mas atenção, na origem havia sobriedade, né? Havia discernimento, e hoje algumas pessoas têm discernimento, outras não no carnaval. Que cada um se coloque pensando nisso, assim, até onde de fato está a minha alegria. Inclusive a sua alegria derradeira vai ser o carnaval? Coitado, coitada. Depois do carnaval deve vir um vazio existencial absurdo, quase que tem que ir para terapia para recompor a vida. Mas é um momento de felicidade, de alegria, família, encontrar amigos, né? Ir lá para as marchinhas, né, Fran? Pegar ali o pessoal com os tamborzinhos, reunir as pessoas, fazer a alegria, né? Como tantos, inclusive paroquianos aqui, que tocam nessas bandas, ótimo. Mas lembre, e não desilusões e aquelas maldições ou os ais de vós. Por isso, meus irmãos, no instante de silêncio, fiquemos com essa palavra, que é a do início da homilia. Onde eu tenho colocado a minha confiança? E a partir daí, se você acha que precisa avançar nessa ou naquela direção, tenha coragem, né? Porque é a graça de Deus que está te inspirando, né? A pensar a sua relação com as coisas, com a carne, ou seja, o ser humano, as coisas vivas, animadas, mas que são perecíveis também, e as funções. Porque no final de tudo, o grande convite desse jogo de opostos é: só um lugar merece a nossa confiança irrestrita e absoluta. E não é do marido, ou da esposa, ou do filho, ou da função, ou do dinheiro, ou da estética sem ética, ou do excesso disso ou daquilo. É em Deus. Porque quando vem um vento contrário, uma tempestade, não tem carnaval que preencha, que substitua filho, dinheiro, função, animalzinho de estimação. Só um lugar que é dele. E esse alguém com A maiúsculo, esse grande outro com O maiúsculo, nós já sabemos quem é.
Em alguns momentos isso é tão concreto que a gente pode quase palpar essa relação desse grande outro de nossas vidas. Como a experiência que eu vivi quando eu fui me internar em dezembro, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Não me esqueço da sala de operação e ali na porta a pessoa mais próxima, ali uma paroquiana médica me acompanhando, e eu olhei para aquela sala branca que parecia até uma coisa da eternidade, assim, uma sala de espera, e eu pensei, meu Deus, agora sou só eu. Aqui não entra mãe, não entra filho, aqui não entra nenhuma pessoa. É você com a ciência e a sua consciência de ser vivente. E que graças a Deus ali eu pude experimentar Deus naquela solidão de uma forma absurda e de uma forma também grandiosa, confiar, podemos dizer com C minúsculo, na sabedoria da ciência oncológica. De tal forma que uma semana depois eu já estava aqui, e uma semana depois eu já estava celebrando a vigília de Natal. E ali eu tive menos medo do que quando eu fui extrair dente um dia na minha vida. Então, a espiritualidade, ela nos leva em alguns vazios que a gente às vezes vai ter que passar, que só Ele entra conosco. No instante de silêncio, ficamos com essa pergunta: em quem eu tenho posto a minha confiança?